Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos falar hoje, nesta sexta-feira santa, dia 7 de abril, sobre os 20 clubes que disputarão o Campeonato Brasileiro da Série A, o Brasileirão, a primeira divisão. Pois bem, muitos deles, neste final de semana, estarão disputando o título estadual. Muitos deles estarão estreando na Copa do Brasil, porque é a terceira fase, alguns times estão desde a primeira, outros estrearão agora nos jogos de ida da terceira fase nesse meio de semana, e no próximo final de semana, claro, nós teremos o Campeonato Brasileiro começando. E aí na sexta-feira da semana que vem eu faço um vídeo com esses mesmos times, já falando dos resultados estaduais, da estreia ou da terceira rodada para alguns que estão desde o início no próprio Copa do Brasil, enfim, vamos debater todos esses assuntos porque já vai começar o Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B. Da Série B eu fiz o vídeo, também vou gravar já já um novo vídeo da Série B. Pois bem, são 20 clubes e aí eu vou começar por ordem alfabética, falando dos estados e tal, para ficar uma coisa mais fácil. Mas antes de mais nada, eu quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente pedir seu like, pedir sua opinião. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz lá no meu Twitter ou no meu Instagram, Luiz Ademar JR, Luiz com Z, certo? Olha, muitos desses clubes também estrearam na Sul-Americana e na Libertadores nessa semana. Vou passar para vocês tudo isso. Antes, quero falar para vocês que dos treinadores que começaram lá em janeiro de 2023, desses 20 clubes, só o Cruzeiro trocou de treinador. O Cruzeiro, todo mundo lembra, tinha o Paulo Pesolano. Quando foi eliminado nas semifinais do Campeonato Mineiro pelo América, o Pesolano pediu para sair, deu uma encostada. O Cruzeiro foi e contratou o Pepa, o português Pepa, saiu o uruguaio, chegou o português. E já o Ronaldo, que administra o Valladolid também na Espanha, já levou o Paulo Pesolano para lá porque o time está prestes a cair. Ele quer que o Pesolano salve lá. O trabalho que ele fez brilhante aqui na temporada passada, quando o Cruzeiro foi campeão da Série B, certo? E já que a gente está falando do Cruzeiro, do Pesolano, o único treinador que saiu desses 20 clubes, vamos começar com o futebol mineiro? Porque Cruzeiro e América estão disputando... Oh, desculpa. América e Atlético estão disputando a final do Campeonato Mineiro. Primeiro jogo, 3-2 para o Galo. 3-2 para o Galo. O Hulk, que tinha perdido um pênalti, fez o gol no finalzinho, 3-2. Agora, no jogo de volta, domingo agora, no Mineirão, dia 9, né? No Mineirão, as duas equipes se enfrentam e o Atlético empatando ou perdendo até por um gol é campeão. Então a situação de Cruzeiro e América é essa. O América estreou na Sul-Americana com uma goleada fantástica em cima do Peñarol, do tradicional Peñarol, hein? Tradicional Peñarol do Uruguai. 4-1, estreou nessa semana, maravilhoso. Ou seja, animou o elenco para a final do Campeonato Mineiro. Vai estrear, o América vai estrear na Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu. Ele vai entrar na terceira fase, né? Ou não, o jogo vai ser dia 12 agora, é quarta-feira, 16h30, lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Então estreia no jogo de ida. O lateral direito, o Arthur, que tinha sido convocado pelo Ramon, pelo Data FIFA, o jogo da seleção brasileira, já foi negociado. Tá? Foi para o Bayer Leverkusen por 7 milhões de euros. Surgiu jogando muita bola e o América já fez um dinheirinho muito bom. Então esse é o América que se prepara para enfrentar o Galo. E já que nós falamos do Galo, o Galo está em crise, hein, gente? Olha, ganhou por 3-2, é verdade. Do América, tudo tranquilo? Que nada, na estreia ontem, acompanhei o jogo pela TV, estreia na Libertadores, com Libertad, na teoria, do Paraguai, beleza, só que sem o Hulk, o Atlético é outro, hein, gente? Sem o Hulk, o Atlético é outro. Perdeu por 1-0, na saída a torcida vaiou, xingou, jogaram copo de cerveja no Cudê. O Cudê falou mal da diretoria, falou mal do planejamento e tal. Ia ter uma reunião hoje, nesta sexta-feira, entre a diretoria e o Cudê para ver qual que é. Eles querem que ele continue, mas ele parece que está nervoso. E não sei não se pode até não sair, mas veremos, né? Domingo já tem a final. É uma tendência, o América está muito forte, mas é uma tendência que pela vantagem que criou o Atlético seja campeão, quem sabe baixa a bola
da situação da estreia horrorosa na Libertadores, perdendo em casa, né? Bom, na Copa do Brasil, o Atlético Mineiro vai jogar agora dia 12, quarta-feira, contra o Brasil de Pelotas, no Mineirão também, 21h30. Na teoria, tranquilo, né? Jogo tranquilo. Veremos. Bom, o volante Rodrigo Batalha, do Mallorca, da Espanha, foi contratado, né? O Natan, que estava lá encostado, foi para o Grêmio, despediu, já foi para o Grêmio, e a pedido do Cudê, ele quer porque quer mais reforço, falou que o seu elenco é muito enxuto e precisa porque precisa de reforço. Veremos, porque pelo que eu li, o Atlético tem uma dívida de 1 bi, apesar de estar sendo comandado por milionários, bilionários e tal, eu não sei como é essa situação, mas a dívida do Atlético é alta, mas também vai estrear agora em breve o seu estádio e tal, deve a situação ficar um pouco mais rentável. E para finalizar o futebol mineiro, vamos para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro não está nem na Sul-Americana, nem na Libertadores, estava na Série B, foi o campeão da Série B o ano passado. Ele fechou aí a janela com contratações, estava de olho aí no Henrique Dourado, de repente para ajudar ali mais o centroavante, mas fechou a janela com 18 contratações, com o Pepa como treinador, fez um amistoso jogo-treino, sei lá, com o Red Bull Bragantino, ganhou em Bragança Paulista, vai se preparando, tá animado porque o Juan Santos e o Ian Lucas, dois garotos, foram convocados pelo Ramon para defender a seleção sub-20, isso é legal, é sinal que as categorias de base estão voltando a dar frutos, e isso é muito importante para um time que vem saindo da Série B, né? Veremos como que o Pepa vai fazer, ele diz que acredita num time competitivo, enfim, o Cruzeiro que estreia na Copa do Brasil quinta-feira agora, 13 de abril, quinta-feira, ele vai até os Aflitos jogar com o Náutico, é o jogo de ida, tá? Agora é sempre ida e volta. Então, primeiro jogo, quinta-feira, contra o Náutico lá nos Aflitos. Esse é o Cruzeirão, o cabuloso, o campeão da Série B. Bom, vamos falar então dos dois gaúchos. Falamos dos 3 mineiros, vamos falar dos 2 gaúchos. O Grêmio fez a primeira final contra o Caxias e empatou 1-1. Domingo agora joga na sua arena. Quem vencer é campeão, novo empate vai para os pênaltis, né? O Grêmio que tinha suado com o Ipiranga, perdeu em Erechim, ganhou na sua arena e acabou se classificando nos pênaltis, né? O Grêmio que contratou o Natan do Galo, contratou o atacante André Henrique, que se destacou no Campeonato Catarinense pelo Ercílio Luz, né? Vai ser punido no Campeonato Brasileiro, a sua estreia contra o Santos vai ser lá na casa do Juventude, vai ser em Caxias do Sul, isso que fica para a gente colocar na cabeça, e o Grêmio vai estrear contra o ABC, dia 13, quinta-feira, lá no Frasqueirão em Natal. Essa vai ser a estreia do Grêmio na Copa do Brasil. Esse é o Grêmio que pode ser campeão domingo, e aí depois já vai para a Copa do Brasil, e o primeiro jogo não vai ser na sua arena contra o Santos, vai ser em Caxias do Sul. Esse é uma punição ainda da temporada passada. E do Grêmio vamos para o Inter. O Inter que estreou na Libertadores, empatando com o Independiente Medellín, fora de casa 1-1. Achei resultado normal. Empate fora de casa é sempre bom. Embora tô achando que o time do Mano tá muito preso, muita marcação, mas enfim. O Grêmio foi eliminado pelo Caxias, né? Que já ficou uma pressão no Mano. Foi eliminado pelo Caxias, né? 2 empates nos pênaltis, o Caxias eliminou o Grêmio. O Inter, né? O Inter que contratou o Campanharo, que veio da Turquia. O volante Aranguiz, lembra dele? Ele voltou, o chileno está retornando lá do Leverkusen, já foi apresentado. Contratou o atacante Gabriel Barros, moleque de potencial do Ituano, né? Negociou o atacante Jean Dias com o Caxias, está conversando com o Jean Dias do Caxias, e vai agora se preparar para terça-feira agora, jogar com o CSA, dia 11/4, 20 horas no Beira-Rio, na Copa do Brasil. Esse é o Inter, que está fora do Campeonato Gaúcho, empatou na Libertadores fora de casa, e agora vai estrear na Copa do Brasil contra o CSA no Beira-Rio. Bom, falamos dos gaúchos, falamos dos mineiros, vamos para o goiano, o Goiás, né? O Goiás, que é finalista no Campeonato Goiano, mas perdeu para o Atlético Goianiense por 2-0 o primeiro jogo. Esse final de semana vai ter que devolver os 2-0 para ir para os pênaltis, né? Ou
ou vai ter que ganhar por 3 gols de diferença. Situação complicada, hein? Situação complicada. Pois bem, mas na Sul-Americana, estreando em casa, empatou com o Santa Fé da Colômbia por 0-0. E também ele é finalista da Copa Verde. Eliminou o Cuiabá e agora vai fazer a decisão com o Paysandu. Então, se você pegar o time do Guto Ferreira, né? Tranquilinho, tranquilinho. Trouxe o volante Morelli do Maringá, trouxe o meia Ariel do Anápolis, trouxe o meia Guilherme que estava jogando na China e o Guilherme Marques, né? E vai se preparando aí. Começou razoavelmente bem, empatando em casa, mas com o Santa Fé, mas estava de olho na semana decisiva, né? Semana de final do Goiano, semana pensando também na Copa Verde e na Copa do Brasil, o Goiás está fora. Do Goiás vamos para os dois paranaenses. Primeiro o Atlético, que é finalista e para mim quase campeão, né? Quase campeão paranaense, né? Ganhou o primeiro jogo fora de casa do Cascavel 2-1, agora esse final de semana até o empate ele é campeão, podendo perder até por 1-0, né? Então o Atlético Paranaense vai tranquilo. Na Libertadores, estreou fora de casa lá no Peru com o Alianza Lima, empatou 0-0, para mim resultado legal, né? Resultado legal. O Paulo Turra continua ali no comando, o Filipão gerenciando. O Atlético, que o meio atacante Thiago Andrade, lá do New York City, foi contratado, quer dizer, vem buscando reforços e se prepara. Renovou com o Julimar também até 25, hein? O atacante Julimar até no 2025. E na Copa do Brasil vai jogar contra o CRB, dia 12/4, quarta-feira agora, lá no Rei Pelé, em Maceió, 19h30, estreando na Copa do Brasil. Esse é o Atlético, hein? Quase campeão paranaense, bem na Libertadores, estreou bem fora de casa e agora vai jogar na Copa do Brasil. Vamos para o Coritiba, que não foi para a final, não foi para a semifinal, né? Coritiba parou no campeonato paranaense e aí ele parou no próprio Cascavel, né? Que é o finalista. O meio atacante, vamos lá, o Coritiba, né? Fez um jogo treino aí com alguns times, com São Paulo, com Corinthians, vem se preparando, contratou o lateral esquerdo do Jamerson do Guarani, né? O lateral esquerdo do Jamerson, todo mundo queria, São Paulo, Corinthians, Santos, mas quem levou a melhor foi o Coxa. O lateral Diogo Porfírio foi liberado, o atacante Fabrício Daniel também, e o atacante Zé Roberto, que estava no Mirassol e era do Ceará, foi contratado também. Vai estrear na Copa do Brasil, quarta-feira agora, no Couto Pereira, contra o Sport. Sport, que é Série B, mas está na final da Copa do Nordeste, está numa fase espetacular, hein? Coxa vai ter que ficar espertíssimo. Vamos para o Bahia? O Bahia é campeão baiano. Ganhou do Jacuipense, empatou o primeiro jogo, ganhou 2-0 em casa, 50º título, campeão, mais uma vez. Zagueiro Vitor Hugo, aquele mesmo que jogou no Palmeiras, mas estava na Turquia, foi contratado. O meia Lucas Araújo rescindiu o contrato e agora vai estrear contra o Volta Redonda, hein? Dia 11 agora, terça-feira, 16h30, à tarde. Contra o Volta Redonda, lá no Rio, lá em Volta Redonda, é a estreia do Bahia na Copa do Brasil. O Bahia, que não está nem Sul-Americana, nem Libertadores e tal, vai agora pensar na Copa do Brasil. Vamos para o Cuiabá, que pela primeira vez na sua história teve um jogador convocado para a seleção brasileira, a Sub-20. O Riquelme, lateral esquerdo Riquelme, foi convocado pelo Ramon para jogar a seleção brasileira Sub-20, muito legal, hein? No campeonato da Copa Verde, foi eliminado pelo Goiás na semifinal, ficou pelo meio do caminho e está fora. No campeonato mato-grossense, venceu, já tinha eliminado o Luverdense, e aí foi com o União Rondonópolis jogando fora de casa, fez 2-0. Esse final de semana vai sacramentar o título, né? Tudo indica que vai sacramentar o título. E vem reformulando o elenco, hein? Vem reformulando o elenco com o técnico Ivo Vieira, o português. O volante Ranieri do Avaí chegou. O volante Pedro Ivo, do Botafogo da Paraíba, também. O atacante Emerson Negueba, do CRB, chegou. Lateral esquerdo, Patrick Calmon, do Ipiranga. O zagueiro Alisson, que veio da Turquia. E o Rodriguinho, experiente Rodriguinho, foi rescindir o contrato, vai embora. É o Cuiabá se preparando para o Campeonato Brasileiro, hein? Para o Campeonato Brasileiro. Veremos. Bom, vamos agora para os 4 times de São Paulo, começando com o São Paulo, que ontem estreou na Sul-Americana, vencendo o Tigre por 2-0. 2-0, resultado tranquilo, foi bem. São Paulo que está fora da decisão do Campeonato Paulista e agora vai fazer com o Ituano 2 jogos
pela Copa do Brasil. O São Paulo vai estrear. O primeiro jogo já é quarta-feira agora, dia 11, no Morumbi, 21h30, contra o Ituano. Aí o jogo de volta é em Itu. O São Paulo, que trouxe o meia Michel Araújo do Fluminense, inclusive estreou ontem contra o Tigre, jogando muita bola, jogou muito bem, né? O Pedrinho está inscrito na Sul-Americana, mas com aquele rolo de ter batido ou não ter batido, tá na justiça da sua namorada. Ele está inscrito, mas nem foi relacionado, não participou do elenco que estava lá. Enfim, vamos ver o que faz o São Paulo, que ganhou do Curitiba 4-3, também um jogo treino, preparando para essa Sul-Americana, para a Copa do Brasil no meio de semana e depois para estrear no Brasileiro fora de casa. Vamos para o Corinthians, que também estreou ontem na Libertadores, maravilhosamente bem, contra o Liverpool, 3-0, contundente, jogando muita bola. É verdade que os adversários são fracos, mas não importa, você tem que ganhar. Corinthians, principalmente, que vai mais fora de casa, e também, assim como o São Paulo está fora das decisões do Paulista, né? Estreou bem na Libertadores. Renato Augusto, aliás, ontem teve um probleminha no joelho, poderia operar, podia ser ligamento. Parece, graças a Deus, que a coisa é mais tranquila. Então, maravilha. Balbuena tem contrato só até o meio do ano, precisa ver essa situação dele, vai, não vai, vai, não vai. Se vai renovar ou não, ainda não sabe. Corinthians que vai estrear contra o Remo na Copa do Brasil, quarta-feira agora também, 21h30, lá em Belém, hein? Parada difícil pro Timão. Vamos para o Santos, que estreou também essa semana na Copa Sul-Americana. E olha, jogando com o Blooming lá na Bolívia, suou, mesmo com um a menos, foi fazer gol nos acréscimos do segundo tempo. Não importa, venceu, isso é que não importa, mas o Santos, que está enfrentando problemas financeiros, o Fabian Bustos, lembra dele, o treinador? Entrou na justiça para 7 milhões na FIFA, 6,7 milhões na FIFA, confuso. O Santos emprestou o Juan Seco, o garoto, para o Vasco, né? O Zabalo, o uruguaio, o zagueiro, operou ligamento cruzado e não vai jogar mais esse ano. O Bruno Mezenga, atacante, e o Gabriel Inocêncio, lateral do Água Santa, assim que acabar a disputa do Campeonato Paulista com o Palmeiras, jogarão pelo Santos brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil, enfim. O Santos, que estava atrás do Lucas Blondel, do lateral do Tigre, né? Parece que essa negociação ficou meio confusa. Veremos o Santos, né? Que estreou vencendo e é o que importa na Copa do Brasil, né? Bom, o Santos vai jogar a Copa do Brasil contra o Botafogo de Ribeirão Preto, outro duelo paulista. Tem São Paulo e Ituano, Santos e Botafogo. Terça-feira agora estarei lá em Ribeirão Preto, dia 11, 19 horas, primeiro jogo lá em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz. Esse é o Santos na Copa do Brasil com o Botafogo de Ribeirão Preto. Do Santos, vamos para o Red Bull Bragantino, que também estreou ontem, né, na Sul-Americana, metendo 4-1 no Taquari, mas muito tranquilo, de virada, jogando bola. Também ficou fora nas semifinais, ele foi eliminado do Campeonato Paulista pelo Água Santa, né? O Luan Cândido, com a fratura pro estresse, tá afastado. O Arthur foi negociado com o Palmeiras. O atacante colombiano Henry Mosqueira, do Envigado, foi contratado. O zagueiro Lucas Cunha rompeu o ligamento, operou, vai ficar também afastado. O uruguaio Nacho Laquitana, de 23 anos, do Peñarol, foi contratado. E o Sacha, do Atlético Mineiro, foi contratado. E o Maurício, do Inter, o meia, está muito próximo de ser contratado. Red Bull Bragantino, que parece que vem bem para o Campeonato Brasileiro, já estreou bem na Sul-Americana, mas está fora da Copa do Brasil. E finalizando os paulistas, vamos no Palmeiras. Palmeiras é o finalista do Campeonato Paulista, perdeu o primeiro jogo na Arena Barueri, sua primeira derrota na competição, né, e poderia ser campeão invicto, perdeu por 2-1. Domingo agora joga no Allianz Parque, precisando ganhar por 2 gols de diferença para ser campeão. O ano passado também tomou de 3-1 do São Paulo, depois meteu 4. Continua sendo favorito, mas pegou um time encardido, esse Água Santa, hein? O Palmeiras, que estreou com time reserva para poupar os titulares justamente para a final do Paulista, e apanhou do Bolívar por 3-1 lá em La Paz. Muitos moleques da base, reservas e tal, o Palmeiras acabou perdendo. O Piquerez, que no primeiro jogo da final do Paulista machucou o joelho, tá fora. O Arthur do Bragantino, que foi contratado, estreou na Libertadores com essa derrota, né? Estreou jogando até no meio, não é nada dele. O Palmeiras, que domingo disputa o título paulista com Água Santa e depois, quarta-feira, joga com o Tombense em casa
pela sua estreia da Copa do Brasil, 20 horas contra o Tombense, quarta-feira, certo? Aí vamos pro Fortaleza. Fortaleza, que vocês lembram, não foi na pré-Libertadores, ele foi eliminado, acabou parando na Sul-Americana, estreou contra o Palestino do Chile em casa, meteu 4-0. Maravilha, né? Maravilha. No primeiro jogo da final do Cearense, meteu 2-1 no Ceará. Esse final de semana pode até empatar para ser campeão. O Ceará tinha eliminado, vamos lembrar, o Fortaleza na Copa do Nordeste. E aí está tentando dar o troco, sendo campeão cearense. O Tite renovou o contrato, né? O Zanocelo dos Santos, volante, foi contratado. O zagueiro Alex Vinícius retornou do Volta Redonda, vai ser aproveitado. O Fortaleza, o zagueiro Bernardo do Ituano, também o São Paulo estava de olho, mas quem contratou foi o Fortaleza. O Fortaleza, que depois de jogar nesse final de semana, final do Cearense, ele vai estrear contra o Águia Marabá, lá do Pará, na Copa do Brasil, jogando em casa, terça-feira, 21 horas. Então ele joga em casa o clássico local agora esse final de semana, e depois na terça-feira já joga pela Copa do Brasil e estreou vencendo na Sul-Americana. Tudo maravilha. E vamos finalizar com os 4 clubes cariocas. Flamengo e Fluminense fazendo a final do Carioca. Primeiro jogo, Flamengo ganhou por 2-0. Vantagem espetacular. Agora o Fluminense tem que devolver os 2-0 para os pênaltis ou tem que fazer 3. Então o Flamengo, que não ganhou nada esse ano, está perto de ganhar o Carioca. Está muito perto. Foi com o time reserva na Libertadores, assim como o Palmeiras, e perdeu do Alcas lá no Equador por 2-1 de virada. Não entendi. Tinha feito 2-0 contra o Fluminense, precisava estrear com reserva, mas perdeu do Alcas. Não sei se é uma atitude inteligente. Bruno Henrique está voltando depois de longo tempo de cirurgia, um reforço espetacular. Flamengo, que na Copa do Brasil vai estrear na quinta-feira, lá em Maringá, contra o Maringá, 20 horas, certo? Esse é o Flamengo. E o Fluminense, o seu adversário que perdeu o primeiro jogo por 2-0, estreou na Libertadores ontem, 3-1 em cima do Sport Cristal fora de casa, resultado fantástico, né? Emprestou o meia Michel Araújo para o São Paulo, contratou o volante Thiago Santos do Grêmio, o John Kennedy, que estava na Ferroviária, voltou, foi reintegrado ao elenco, e o zagueiro Matheus Ferraz foi liberado. Este é o Fluminense, que vai jogar contra o Paysandu, quarta-feira, 19h30, contra o Paysandu, o primeiro jogo da Copa do Brasil, certo? Então esse é o Fluminense. Vamos para o Vasco que não disputa nenhuma outra competição, veio da Série B o ano passado, também ficou fora das fases decisivas do campeonato carioca, e agora ele só trabalha para estrear no Campeonato Brasileiro no próximo sábado, no sábado da semana que vem, dia 15 de abril, 21 horas no Mineirão com o Galo, ou seja, jogo difícil, hein? Vasco que contratou o atacante Juan Seco dos Santos, moleque jovem promessa do Santos, e o Nenê foi dispensado, não teve interesse em renovar seu contrato. E finalizando o boletim dos 20 clubes do Brasileirão, vamos para o Botafogo, que estreou ontem no Chile, na Sul-Americana, empatando em 2-2 com o Magalhães. Magalhães, acho que é. Ou Magadianes, sei lá. Mas é 2-2. Resultado fora de casa, empate é sempre bom, mas não vi um desempenho tão grande assim. Bom, o atacante Júnior Santos veio do Fortaleza, voltou para o Botafogo, boa contratação, né? O meia Matias Segovia, do Guarani do Paraguai, também chegou. O zagueiro Jefferson, do Ceará, também chegou. O atacante Diego Hernandes, do Uruguai, do Montevideo Wanderers, o uruguaio, né? Também contratado. O Botafogo que vai tentando se acertar. Bom, empatou na Sul-Americana 2-2 fora de casa. Quarta-feira agora, na Copa do Brasil, enfrenta o Ipiranga, hein? Ipiranga, primeiro jogo, quarta-feira, 21h30, lá em Erechim. Esse é o Botafogo que se prepara também para estrear contra o São Paulo na semana que vem no Campeonato Brasileiro. Então empatou na Sul-Americana, está fora do Campeonato Carioca, vai jogar quarta-feira com o Ipiranga e Erechim na Copa do Brasil e estreia contra o São Paulo em casa no Campeonato Brasileiro. É isso aí, forte abraço a todos e semana que vem, sexta que vem, eu venho com mais novidades dos 20 clubes antes da estreia do Campeonato Brasileiro. Grande abraço, até lá!